Eu postei alguns vídeos, eu não sei se todo mundo viu os vídeos que foram postados, foram vídeos curtinhos, falando um pouquinho sobre planejamento pessoal. Eu recebi algumas perguntas no direct e o nosso objetivo hoje é tirar as dúvidas iniciais, né? Que essas dúvidas que surgiram aí, a gente bater um papo. Então, eu tenho aqui já algumas perguntas. O Roberto está dizendo que viu os vídeos. São 8 vídeos. Eles estão organizados da seguinte forma. Os 4 primeiros, eles falam muito de autoconhecimento. São algumas ferramentas de autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele é a base para você fazer um planejamento pessoal, né? E quando a gente fala do planejamento pessoal, esse planejamento pessoal, ele tem alguns elementos que são os mesmos elementos de um planejamento de uma empresa, de uma pequena empresa, mas a gente sabe que a questão do planejamento pessoal é uma necessidade de todo mundo, né? É uma necessidade que todos precisam, principalmente quando você tem um pequeno negócio, quando você é um empreendedor. Essa questão de você ser mais organizado, né? Você ter um planejamento pessoal, começa a ser uma questão de sucesso ou não dentro do seu negócio. O seu negócio vai ser um sucesso ou não se você consegue se organizar a nível pessoal. Eu tenho, nos últimos 5 anos, ministrado muitos cursos de gerenciamento de projetos para arquitetos, né? E uma das questões que eu percebo é que muitas vezes essa questão de não conseguir gerenciar os projetos do escritório como um todo, que não conseguem organizar a vida do escritório, que é uma pequena empresa normalmente, tem muito a ver com a falta de organização pessoal, né? E a falta da prática de atingir as metas, né? Às vezes as pessoas até têm uma organização pessoal para coisas, para arrumar o lugar, né? Uma coisa física, mas não conseguem organizar o próprio tempo. Então, isso é uma questão que a gente precisa estar atento, e é possível melhorar, é possível trabalhar isso, né? Eu vou começar, então, respondendo as perguntas que eu já recebi, mas vocês podem colocar perguntas aí para a gente interagir, tá? Se não der tempo de responder todas as perguntas hoje, a gente faz uma segunda live para responder outras perguntas. Bem, uma das perguntas que eu recebi foi em relação a prioridades, né? Como estabelecer prioridades? Que ferramentas a gente tem para estabelecer prioridades? E para isso depende muito de que tipo de prioridade é essa. Quando a gente parte daquela questão do planejamento de longo prazo, as grandes metas que eu tenho, o que eu gostaria de atingir nesse ano, vou planejar o meu ano, né? Ali eu preciso priorizar a partir dos meus valores, né? Por isso tem um daqueles vídeos que eu falo dos valores. Eu preciso definir essas metas a partir dos meus valores. Eu preciso entender que valores são esses. E é sempre importante você escrever também, né? Inclusive os valores, as metas que você tem. É sempre importante você escrever, que quando você escreve, você se compromete mais com essa questão. E aí eu vou comentar aqui algumas metas, né, para 2021 que eu vi por aí nessa virada de ano. Uma delas foi valorizar mais a família, viver junto à natureza. E aí a gente diz o seguinte: ok, valorizar mais a família provavelmente está ligado a um valor da pessoa, beleza, até aí ótimo, né? Então ele priorizou isso para 2021. Mas o que exatamente significa valorizar mais a família? Vou trabalhar em casa para ficar o tempo todo com a família? O que eu vou fazer para valorizar mais a família?
eu vou dar presente para minha família, eu estou valorizando a minha família, né? Então, o que exatamente é valorizar a família? Esse tipo de questão, quando a gente não tem isso muito bem definido, o que eu quero alcançar, eu não consigo atingir, eu não consigo criar os passos para chegar lá. Que passos eu crio quando eu estou falando do valorizar mais a família, né? Ou viver junto à natureza? Vai ser morar no meio do mato numa barraca? Ou não? Vai ser uma questão simplesmente de eu todo fim de semana escalar ou fazer uma caminhada, uma trilha, né? Então essas questões elas precisam ser mais bem definidas. E eu só vou conseguir realmente traçar um caminho para chegar nessas metas se eu conseguir efetivamente ver relevância nisso, ver valor nisso. Então eu vou priorizar as grandes metas, principalmente em função dos meus valores e da minha aspiração pessoal, da minha vontade pessoal de chegar num determinado ponto, né? Às vezes é uma questão de quero melhorar, essa também é comum a gente ver, melhorar a minha performance como profissional. Como assim? O que é melhorar a minha performance como profissional? Do que eu estou falando? É fazer um mestrado? É fazer cursos? Conseguir projetos melhores para eu ter uma performance, ter como exercitar mais todas essas questões? Então, essa questão da priorização, ela passa pelos valores quando a gente está falando das grandes metas, das metas de longo prazo. Mas a gente tem uma outra questão de prioridade, que é a questão da agenda diária, né? Que agenda é essa? Como é que eu priorizo no meu dia a dia, né? E aí vocês já devem ter visto que a gente tem ali um esqueminha que é mais ou menos padrão, né? Que a gente vai priorizar em função de urgência e importância, né? De modo geral, a gente está acostumado a priorizar o que é urgente, né? Essa questão da urgência, ela acaba sendo o grande impulsionador. E aí o que acontece? Você começa a apagar incêndio diariamente, né? Quem grita mais alto, o cliente que grita mais alto, ou o familiar que grita mais alto, é quem você vai atender mais rápido, né? Então, essa priorização, ela não é uma priorização que interessa para você, para o teu crescimento e para você atingir suas metas. Então, priorizar, né, tem muito a ver com eu entender quais são as minhas metas, quais são os meus valores, quem eu sou, para eu criar as grandes metas e depois eu trazer essas metas para o meu dia a dia. Então, quando eu quebro essas metas, sabe aquela coisa assim dos alcoólatras anônimos? Do tipo, só por hoje eu não vou beber, né? Então, é um pouco nesse espírito de o que eu posso fazer hoje para atingir a minha meta, né? Se eu tenho uma meta de economizar dinheiro para minha aposentadoria, né? Eu quero ter uma poupança de 1 milhão para minha aposentadoria. Quando eu coloco isso, né? Quando eu estabeleço essa meta, tá, mas se ficar no 1 milhão é uma coisa muito distante. Então, o que eu posso fazer hoje para economizar alguma coisa para aí sim eu chegar num X tempo em 1 milhão? Só que para isso eu preciso estabelecer bem essa meta e eu preciso quebrar essa meta, né? Eu preciso quebrar de forma que eu consiga, no dia a dia, trazer para minha agenda o que eu vou fazer. Então, eu parto de um plano anual, né, que pode começar em qualquer momento, não precisa começar em janeiro, né, não precisa começar no dia 1º de janeiro, pode começar no momento que der o clique para você. Você começa esse teu plano, que é um plano, você pensar em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos,
Mas a gente sabe também que as coisas estão mudando cada vez mais rápido, né? Então, cada vez a gente tem mudanças mais frequentes e com uma amplitude maior, mudanças mais radicais, né? Então, quando a gente tem essas mudanças muito frequentes, o que acaba acontecendo é que eu preciso replanejar, né? Eu preciso recalcular a rota. É por isso o nome que eu trouxe para esse programa do Recalcular a Rota. Porque quando a gente começa, né, a ter aquela meta e de uma forma muito rígida, muitas vezes o que acontece é eu não consegui juntar X reais esse mês, por exemplo, ou essa semana. Ah, então não vou fazer mais. E aí, em vez de recalcular a rota, replanejar, a pessoa desiste. Isso acontece muito com quem está fazendo dieta, né? Já que eu não resisti à torta de limão na hora do almoço, eu vou comer também um brigadeiro no meio da tarde, vou comer também sei lá, um pudim na hora do jantar, né? Então, quando a gente... E isso é um grande problema, porque se fosse só na hora do almoço, a torta de limão, era uma quantidade de calorias que você tinha que queimar, mas se juntar o brigadeiro e o pudim, o problema fica muito maior, né? Então, a pergunta em relação à prioridade, a gente precisa sempre priorizar na agenda diária em função daquela meta maior que eu tenho, né? Então, boa noite para quem está chegando agora. Então, para atualizar, eu estou respondendo algumas perguntas que eu recebi, mas vocês podem botar perguntas aí também. E eu comecei a responder uma questão sobre prioridade que eu recebi, né? Então, resumindo, a minha resposta para essa pergunta foi: eu trato diferente quando eu priorizo em termos de longo prazo e quando eu priorizo em termos de curto prazo, né? Eu, no curto prazo, o mais comum é a gente priorizar em função da urgência. O que é mais urgente eu faço primeiro. Só que isso não ajuda em nada quando a gente está falando da nossa meta maior. Então, se eu tenho uma meta maior, seja ela qual for, né? Quando a gente está falando disso, é muito comum a gente comentar sobre metas referentes a dinheiro, peso, porque são coisas que são quantitativas, né? Então, se eu quero juntar 1 milhão em 3 anos, eu preciso juntar 333 mil por ano. Então, você quebra isso de uma forma bastante simplificação, bastante simplificada. Boa, tem uma aqui que é a questão da procrastinação, né? Quais passos a gente pode... Aparecer uma pergunta, que bom. É muito comum as pessoas procrastinarem, né? E por que isso? Porque quando você olha no seu dia a dia, né, na sua agenda, o nosso cérebro quer um resultado rápido. O nosso cérebro, ele quer o prazer imediato. Então, é muito comum a gente preferir, né, se a gente pegar o exemplo da sobremesa, a gente prefere comer a sobremesa agora, que ela vai me dar mais prazer agora, do que eu deixar, né, de comer a sobremesa e ter o prazer de daqui a 2 meses entrar naquela roupa que eu não estava entrando, tá? Então, a gente sempre busca o prazer imediato, né? Só que, se eu vejo resultado, né, se eu vejo avanço e se aquilo é realmente relevante para mim, é muito mais fácil eu vencer essa procrastinação, né? E aí isso tem a ver também com a questão do hábito, né? O nosso cérebro, ele cria, né, atalhos para economizar energia. Então, quando a gente fala do hábito, o que é o hábito? É alguma coisa que eu resolvi fazer, entrou no automático pelo meu cérebro, e aquilo eu vou fazendo sem pensar. Quando você dá conta, você já fez, né? Eu até tinha posto um post sobre hábito. E as pessoas têm o hábito também de procrastinar, né? A gente até tem aquela síndrome do estudante que diz que o trabalho ele vai se expandir pelo tempo que você
tiver para executar aquele trabalho. Então, se você tem um relatório para o chefe e aquele relatório, ele precisa de... Se o cara te der um prazo de um dia, você vai fazer um dia. Se ele te der um prazo de uma semana, você vai demorar uma semana, você não vai entregar antes, né? Porque você vai fazer com mais calma, vai refletir mais, e muitas vezes não é na direção que efetivamente aquela pessoa está precisando daquele relatório, né? Então, você cai mais facilmente na questão do hábito. Bem, porque o hábito é um atalho do teu cérebro. Tá, mas voltando para a questão da procrastinação, o que é que eu faço? O que é que me faz procrastinar? Por que que eu estou procrastinando, né? Por que que eu não pego e faço? Será que está faltando algum tipo de incentivo? Será que está faltando eu entender o meu processo, né? E aí entra a questão do autoconhecimento, eu me observar, entender por que que o hábito, muitas vezes, você precisa simplesmente entender o que está por trás dele, qual é o start daquele hábito, né? Por que que eu simplesmente não pego o que eu tenho para fazer e faço logo e fico livre dele, né? Daquele problema. Muitas vezes o que a gente evita de fazer é uma coisa que a gente não vê valor imediato, que a gente não gosta, né? Eu vou responder a questão da Araceli e depois eu vou voltar para um outro ponto aqui. Araceli, isso aí é mito, tá? Isso aí é resultado, a conversa é longa, tá? Em relação, a Araceli perguntou aqui se criar um hábito leva mais ou menos 21 dias, né? Se isso é real ou é mito. É isso, a neurociência já demonstrou que isso é um mito. Na realidade, cada pessoa vai ter um tempo, depende do tipo de hábito, né? E não é tão simples assim, né? Não é 21 dias. Na realidade, esse número saiu de uma pesquisa que foi feita que dizia que era entre 21 e 80 e tantos dias, acho que 86 dias. Então, mudar um hábito requer realmente um esforço a mais. Só que, o que acontece? Se o meu hábito, se eu, por exemplo, não vejo, eu acho que a parte de contabilidade que eu tenho que fazer da minha empresa, ou pessoal, é muito chata. E aí eu não me proponho a fazer aquilo que eu acho chato. Só que aquilo vira um problema na tua cabeça, porque você faz as outras coisas, né? E continua achando que aquilo é chato e que você sofre porque você vai ter que fazer aquilo em algum momento. E aí você procrastina. Só que, muitas vezes, o que você não percebe é que quando você faz aquilo logo, você fica livre, como eu digo, para ser criativo, né? Então, se você tem um método, se você organiza o seu trabalho, se você organiza de fazer as coisas mais chatas na hora que você está com disposição, que você faz mais rápido, se livra daquilo, quando você consegue dar andamento naquela tarefa que num primeiro momento não é tão interessante, você tem tempo sobrando para ser criativo, né? Então você tem tempo que efetivamente te ajuda a fazer o que você gosta de fazer com mais tempo. E aí a questão do tempo é um problema também, porque as pessoas elas não estão acostumadas a acompanhar, a monitorar quanto tempo elas gastam para fazer as coisas. Então, a gente, na hora que a gente precisa dar o prazo para alguém, a gente dá um prazo que não é real, né? A gente dá um prazo que é mais ou menos, é um prazo que você acha que você vai conseguir fazer. E se é uma coisa que você tem prazer fazendo, é muito comum você não dimensionar, não superdimensionar, você subdimensiona. O que eu estou dizendo? Eu gosto muito de... pessoal, eu já vi que tem alguns arquitetos aí na live. Eu gosto muito de fazer o projeto, de criar, de desenvolver o projeto. Ok, beleza.
E aí, o tempo que eu levo fazendo aquilo é um tempo prazeroso. Então, ele passa muito rápido. Então, eu tenho a impressão de que aquele tempo foi rápido, é um tempo curto. Então, na hora que eu vou dimensionar, eu digo assim, em qualquer 1 hora, 2 eu faço isso. Só que você não demora 1 hora, 2 para fazer aquilo, você demora 5 horas. Né? Existe um estudo que diz que as pessoas entram em estado de fluxo, né, de flow, quando elas estão fazendo uma atividade que é muito interessante, que elas gostam, que elas se sentem confortáveis. Então, quando você entra nesse estado de flow, muitas vezes você não percebe o tempo passar. E isso acontece quando você está muito envolvido com a tarefa. Né? E ali tem uma dose de desafio, mas é um desafio que você consegue atingir. E aí você quer ficar naquela tarefa e você prioriza essa tarefa em relação a uma outra tarefa que você não tem esse mesmo prazer para fazer essa outra tarefa. Ok? Vocês têm mais alguma pergunta aí? Quem tá por aí? Ups. Vamos lá. Deixa eu ver se aparece aqui alguma. Não, então eu vou para uma das outras que a gente já tem aqui no nosso... nas perguntas que foram enviadas antes. Bem, e aí quando eu venho para priorizar na minha agenda diária, né, quando eu chego nessa minha agenda diária e eu preciso estabelecer que tarefas eu vou fazer, o que eu vou priorizar, inclusive para não procrastinar, eu preciso ali organizar de forma que eu também não fique sobrecarregada ou estressada com determinadas tarefas. Bem, existe uma técnica, que é uma técnica chamada Pomodoro, que é uma técnica que propõe que você coloque um timer, né? Eles propõem 20 minutos, né, como uma regra fixa. Eu não gosto muito de regras fixas, sabe? Eu acho que essas coisas, as pessoas são diferentes e você realmente precisa adaptar para a tua realidade, para o tipo de tarefa que você está fazendo. Mas a ideia é muito boa, né? Então, de vez em quando, eu até falo dessa ideia, eu já falei numa live sobre ela, numa live que a Paula Neder tinha me convidado para falar, e eu falei dessa técnica, porque o que ela propõe é o seguinte: você se concentrar durante 20 minutos, que é o tempo que eles fizeram o estudo, que você consegue se concentrar numa tarefa. Então, não é aquela coisa, eu tenho o dia inteiro que ver a contabilidade. Não, eu vou ficar 20 minutos. 20 minutos é um tempo que você consegue não olhar celular, você consegue se concentrar e focar naquilo que você tem para fazer. Né? Cada vez mais a nossa atenção ela permanece por um tempo menor. Né? Então, na escola, a gente tinha lá, na faculdade, na escola, aquele tempo de aula que era um tempo de 45 minutos, 50 minutos, né? Dependendo da escola, da situação. Bem, esse tempo ele foi resultado de um estudo que fizeram, que era o tempo que a criança ou adolescente conseguia prestar atenção em alguma coisa, num tema só. Mais do que isso, ele não conseguiria prestar atenção e aí ele sai aquele professor, entra outro com outra matéria, ou você quebra o tempo ali, né? Quebra aquele período para entrar com com um segundo tema dentro da mesma matéria. Ok. Hoje dizem que a gente não consegue ficar mais de 7 minutos prestando atenção. Né? A Júlia está dizendo que usou essa técnica para estudar para a certificação PMP. A certificação PMP, né, eu brinco que o PMBOK, né, que é o guia
de gerenciamento de projetos do PMI, que ele é bom para dormir, né? Se você resolver ler simplesmente o PMBOK, você vai, né, dormir rapidamente. Então, se você não bloca 20 minutos, meia hora no máximo, faz um intervalo e retoma, você não vai aguentar muito tempo. Você vai acabar desistindo, inclusive, de fazer a prova, né? Porque ele é uma leitura pesada, não é um romance, né? Tá longe de ser um romance o PMBOK. Então, principalmente quando você tem tarefas mais árduas, né, que exigem mais de você, que exigem mais atenção, é uma atenção que não é uma atenção que você está acostumado, uma tarefa que você faz assim com facilidade, é uma ótima técnica você dividir o teu tempo e organizar ali. Eu tenho 20 minutos para estudar isso, eu estudo aqueles 20 minutos, paro, levanto, bebo uma água, né? Tomo um café, volto, pego mais 20 minutos ou mais meia hora. A ideia é que você crie intervalos, né? E uma outra técnica interessante é que quando você mudar de um bloco para o outro, por exemplo, se eu estava fazendo uma planilha, estava vendo contabilidade durante meia hora, na próxima meia hora eu faço uma outra coisa, eu aproveito para responder e-mails, para fazer alguma coisa de marketing para minha empresa, para o meu dia a dia, e aí depois, na outra meia hora, eu volto a fazer a questão da contabilidade, né? Porque aí você ativa uma outra área do cérebro também e fica mais dinâmico. Você não fica aquela sensação tão de estou fazendo uma coisa chata, para que a gente consiga resultados positivos. A técnica Pomodoro, Araceli, é basicamente você dividir, né? E aí eles dizem o seguinte, você não vai ficar olhando para o relógio, você bota um timer para te avisar que o tempo acabou, né? Então, e aí foi daí que veio o nome Pomodoro, porque quem criou a técnica usava um timer daqueles de cozinha, né? E que era um tomatinho. Então foi daí o nome da técnica Pomodoro. Mas é basicamente isso, você divide o teu tempo, né? E aí é interessante porque a sugestão sempre é 20 ou 25 minutos com 5 minutos de intervalo. Você pode aproveitar os 5 minutos de intervalo para dar uma olhada, ver se entrou algum e-mail urgente, alguma coisa desse tipo, e aí você volta e entra numa outra tarefa. Ou se você realmente tem um monte de e-mails para responder, tem muita coisa, você faz a tua próxima... Eu gosto sempre de dividir em meia hora, né? Falar de meia em meia hora, porque você tira ali os 5 minutos, que está dentro da 25 mais 5, meia hora, e você fecha ali. Eu acho bastante interessante esse tipo de organização do tempo. E você começa a entender também o tempo que você demora para fazer as coisas. Quanto mais você entende o teu tempo, né? Porque teletransporte não existe, né? Infelizmente, a gente demora um tempo para sair para os deslocamentos dentro das cidades. Quanto maior a cidade, pior esses deslocamentos. Então, você precisa saber exatamente. O Roberto está colocando aqui que o tempo gasto com a contabilidade é muito prazeroso. Posso aumentar o tempo dedicado a ela? Pode, mas aí você vai aumentar, porque o Roberto, a formação dele é engenheiro e então ele sempre gostou dos números e depois de um certo momento da vida dele, ele resolveu estudar contabilidade, por isso que ele acha prazeroso. Mas as pessoas normais não acham contabilidade prazeroso. Agora, mesmo que você organize, que você goste muito do que você está fazendo, o ideal é que você crie pequenos intervalos, né? Então, quando você fala dos 30 em 30 minutos, né, que a Fabrícia até colocou aqui, né, que é interessante essa coisa, porque fica fácil de organizar, né? E aquelas... eu vou me deslocar daqui para o bairro do lado, eu vou demorar 20 minutos. Na realidade, você bloca ali meia hora, porque é o tempo, você não sabe, pode ser que demore um pouco o elevador a chegar, pode ser
que você pegue algum trânsito, ou o metrô não chegue, enfim, seja o transporte que você vai usar, né? Ou você encontrou alguém na rua, se você vai a pé, e aí você fala 5 minutos falando. Então, tentar organizar e entender que tempo é esse é muito interessante, né? Porque você vai começar a estimar melhor o seu tempo. Mais alguma pergunta? Agora, senão eu vou olhar aqui as perguntas que a gente já tinha recebido. Beleza? Uma das perguntas que eu recebi, não foi nenhuma pergunta, foi um comentário, né? Quando eu fiz o post sobre hábito, uma das coisas, eu tinha colocado assim, se alguém tem algum hábito que você gostaria de abandonar, de mudar em 2021, que hábito é esse? Conta pra gente e tal. E aí um dos comentários que eu recebi foi o seguinte, que o hábito que a pessoa queria mudar é que ela se aborrece quando os colegas de trabalho fazem alguma coisa que ela não gosta, né? Então ela automaticamente ela se enfurece e se aborrece, enfim, que ela não gosta desse modo como ela reage, né? Bem, quando a gente está falando desse tipo de hábito, não é tão simples quanto você criar um hábito, por exemplo, de cortar a sobremesa depois da refeição ou de começar a fazer uma caminhada, né? Você tem aí 1000 dicas nas lives e nos livros e no YouTube falando sobre isso, né? Para você não ficar com preguiça de sair de manhã para fazer a tua caminhada, deixa o tênis no lugar, porque você vai olhar o tênis e tal. Então, são hábitos que você adquire criando novos gatilhos. Mas quando a gente está falando dessa situação como essa que foi relatada por essa pessoa, de que ela se irrita e ela acha que isso é um hábito, porque ela já faz isso automaticamente, né? Ela não pensa nisso, né? Ela já reage. É um pouco mais complexo, normalmente você precisa de alguma ajuda para isso, né? Até porque normalmente a situação você precisa desenvolver, num caso como esse, inteligência emocional ou inteligência espiritual. E nesse caso, o ideal é você ter algum acompanhamento, algum mentor, algum coach, né, que te ajude a desenvolver essa capacidade, né, essa habilidade, essa competência. Então a gente tem muitas vezes competências que precisam ser desenvolvidas para que você atinja uma determinada meta. Então, se a minha meta é mudar um hábito, adquirir um hábito novo, eu preciso entender o que eu preciso para fazer isso, se eu tenho essas competências, se essas competências, elas são competências que eu tenho e eu preciso potencializar, ou se são competências que eu não tenho e eu preciso construir do zero, mas aquela meta é muito importante, então eu vou construir essas competências do zero. E aí a gente tem competências como falar em público, inteligência emocional, empatia, tudo isso é possível desenvolver, né? O ser humano aprende muito fácil, mas precisa de alguma dedicação para isso. E ele precisa ver valor naquilo para que ele desenvolva aquela competência. Em relação ao tempo, né, que aí eu lembrei agora porque a gente tinha falado da questão da percepção do tempo, o ser humano ele não é bom de estimar tempo, né, como eu tinha falado, mas ele também aprende quando ele começa a observar o tempo, né? E essa questão desse aprendizado, quando a gente fala do planejamento pessoal, ele é fundamental, né? Eu preciso entender o que eu fiz nesse último ciclo, que foi interessante, né? Então, no último mês, na última semana, o que deu certo,
para que eu daqui para frente eu consiga implementar o próximo ciclo um pouco melhor, né? Então isso é uma base que as grandes empresas elas já estão usando, né? A gente quando fala hoje de um planejamento estratégico, a gente não está falando mais de um planejamento que é fixo e que vai ser seguido à risca, sem mudar nada nos próximos 5, 10 anos. A gente está falando de um planejamento que tem uma referência, uma meta maior, que te dá um rumo, é uma bússola para você, mas ele é detalhado em ciclos. E essa é a melhor forma da gente tratar o planejamento nos dias de hoje, né? A gente já viu que a qualquer momento aparece uma pandemia, aparece um vírus que bagunça a vida de todo mundo, né? E esse é um exemplo, né? Muitas vezes acontecem coisas, né, não com impacto tão grande quanto o da pandemia, do Covid, mas acontecem coisas que exigem que você recalcule a rota, né? E quando a gente recalcula a rota, a gente precisa aprender com os erros do último ciclo, do último período. Então, o que que eu fiz que deu certo e que eu posso implementar novamente, que eu posso fazer de novo, que eu posso melhorar o processo, né? Então, esse é uma peça-chave quando a gente fala desse planejamento pessoal, do planejamento das empresas de qualquer porte. Isso hoje é fundamental. E esse aprendizado, a gente fala muito do ciclo PDCA, né, que é Plan, Do, Check and Act, né? E eu tenho acrescentado aí nesse ciclo um Learn, né, que é porque o ciclo é planejar, fazer, verificar e atuar corretivamente, mas você tem que aprender com o processo para rodar o ciclo de novo, né? Então, o que hoje, quando eu falo disso em sala de aula, quando eu falo nas consultorias que eu faço, eu já falo do PDCA-L, né? Porque para reforçar a importância desse aprendizado, para que no próximo ciclo você consiga resultados ainda melhores.